Olá, eu tô aqui hoje, mais uma vez, super lisonjeada, porque eu fui convidada para participar de uma websérie dos 25 anos do escritório de uma grande amiga, parceira. Se a gente for adentrar as qualidades, são inúmeras e eu quero dividir com vocês. 25 anos de Mariela Romano. O que falar da Mariela Romano? Vamos lá, vou começar fazendo um parênteses da Mariela como pessoa. Eu sou suspeita para falar. Muitas pessoas me perguntam assim, Thaisa, como que é atender a Mariela? Como que você consegue circular tão fácil, né? Dos mais simples aos grandes. Resumindo, a Mariela ela é uma pessoa grande, grande de coração, grande como pessoa e principalmente no talento. Vamos lá, já que a gente já fez a apresentação, Mariela Romano, 25 anos. Vamos lá, Mariela, o que você me fala, como que foi o começo? Vamos começar do começo. Tá, mas primeiro eu quero agradecer, né, por essa comemoração dos 25 anos, eu escolhi a dedo, tá? As pessoas que vão Obrigada. fazer esse caminho comigo, cada em uma etapa. Primeiro foi a minha parte família, que veio a Paola representando o Júnior também. Você, como uma grande parceira e amiga que conhece muito de mim, do meu trabalho, então se fundem as coisas, então eu fico muito feliz em poder trocar isso com você, E a né? recíproca é verdadeira. Obrigada. E a outra, né, que vai vir depois, que é uma pessoa também super especial, que também fez um caminho muito grande comigo desde o lançamento de minha marca e tudo, lá atrás, e até hoje caminha comigo mesmo com a mudança de trabalho dela. Então, volta a sua pergunta, porque eu já E fiz aí a gente fica curiosa, eu já estou querendo saber quem que é a próxima, viu, gente? Brincadeira. Voltando à pergunta, eu falei, vamos começar do começo, claro, mas é porque, assim, é muito fácil a gente ver hoje, né, 25 anos de história, ver você brilhar, ver você transitar, né, por tantos projetos bacanas que a gente vem apresentando no digital, principalmente, que é onde hoje a maioria de nós consigamos acompanhar. E o começo, eu acho que quase ninguém fala do começo. Como que foi a Mariela acabando de formar o primeiro cliente? Você se lembra desse primeiro cliente? Como que foi o primeiro projeto? Para você entrar para o mercado de trabalho. Primeiro não, mas eu lembro assim de primeiros erros, primeiros acertos, né? Até falei com a Paola entrou nesse questionamento. Foi um erro que eu tive, que eu errei na hora que eu fui fazer o quarto, que era de uma amiga da minha mãe, conhecida de onde ela se relacionava. Era para fazer o quarto, acho que da filha dela, e aí ela ia manter o colchão, e eu ia fazer o projeto do quarto todo como da cama. E eu esqueci de medir o colchão. Hum. Então, assim, tanto é que eu esqueci disso e nunca mais esqueci também disso. Por isso que até A hoje gente você sabe aprende. como que eu sou criteriosa e chata com medida. E quanto que Chata tem isso? não, E quanto que exigente tem isso? tá certo, porque você está cuidando daquilo Porque ali. eu tive que. Bem, imagina, encomenda com o marceneiro, paga, aí a cama vem errada, teve que comprar outro colchão. Eu tava começando, como é que eu não conseguia, né? Outra coisa. Então, assim, isso marcou muito por esse lado, que me fez ser tão criteriosa hoje com essa parte de detalhamento, levantamento, e volta, não acertou, volta lá, a gente volta 100 vezes se precisar para pegar a medida, para a gente fazer tudo certo. Aí, primeiro, assim, que foi, né, assim, vamos falar assim, de quando eu fiz, porque em 99 eu já estava trabalhando. Eu não lembro direito se foi 99, 2000, mas eu fiz escritório eu dividi escritório com a Rafaela, a gente pegava muita coisa, Rafaela assim, de de Castro. Castro, da Acervo. Então, assim, a gente dividia muita coisa. Eu falei que o irmão dela chegava, engenheiro, né, o Leonardo chegava com os desenhos pra gente desenhar posto de gasolina. A gente desenhava posto de gasolina, então a gente desenhava tudo. Porque foi o início. E teve a primeira Casa Cor, né? Que assim, com a Roberta. Então, eu sempre tenho muito esse lado emocional junto com o profissional. O Porque eu acho. afetivo, né? Vai junto, porque Ele assim, a minha caminha. amiga que trabalha com isso, então é quem eu priorizo, a outra que era amiga minha desde a infância, desde do maternal, aí a gente monta o escritório primeiro juntas, né? Você que a gente tem um relacionamento de amizade também, trabalha junto, então eu acho que isso engrandece tudo, porque você não vê isso só, a gente não trabalha só com o profissional, a gente trabalha com
o emocional, e trabalha com esse sentimento e essa recíproca. Então, a Casa Cor, a Roberta estava lançando na Vila Rô, que era só enxoval, a parte de bebê. E aí, não sei se já tinha começado um pouquinho, tava meio assim, falei, vou fazer Casa Cor vai fazer a primeira Casa Cor, falei, vou fazer quarto de bebê, né? Ótimo. Então, assim, foi um maior Foi um sucesso, porque arraso. eu sonhei com o quarto e tinha que iluminar, e enquanto não iluminou as paredes do jeito que eu queria, porque foi um sonho meu. Então, assim, aí daquilo eu fiz, nem sei te contar quantos quartos eu fiz. E não é porque eu não faço hoje quarto de bebê. Eu não divulgo tanto mais quarto de bebê, porque eu faço muitas outras coisas com os projetos maiores, mas não Gente, só fazer um desmereço. parênteses. Ela falando assim, não é porque eu não faço hoje. Coincidentemente, essa semana, a gente conversando e uma amiga bem próxima me perguntou, Thaisa, você sabe se a Mariela Romano faz quarto bebê? Eu falei, faz, eu vou só confirmar com ela, mas ela faz, foi a rainha dos quartos bebês. Começou essas, né, eu lembro que a gente, era na fase de revista, a gente folheava as revistas, era assim, quarto Mariela Romano. Pegava outra revista, outro quarto da Mariela Romano. Então, realmente foi, né, igual você falou, eu faço, mas eu também não faço só isso, né? É importante a gente... É por isso que às vezes não divulga tanto, porque acaba que a gente divulga hoje a mescla de coisas que a gente faz, mas eu guardo isso muito especial comigo, porque igual você falou, as melhores revistas que tinha, porque a gente não tinha digital, né? Não tinha. As melhores revistas impressas de São Paulo que tinha, que eu queria que meus quartos saíssem, enquanto eu não consegui colocar, né, mostrar meu trabalho para eles poderem divulgar, e depois todas as revistas saíam assim, 2, 3, 4 projetos nas revistas durante muito tempo. Então, foi muito bom, isso alavancou muito o meu trabalho. Por quê? Eu entrava, às vezes, na casa da pessoa pelo projeto de quarto de bebê e depois eu fazia o resto. Então, Você acabava que o conquistava, pegava relacionamento confiança. vinha. Então, assim, dentro disso, eu acho que no que você me perguntou Sim. sobre isso, E a primeira contratação? Bom, estou no mercado, foi o colchão. Foi o quarto que da eu não sei se amiga, foi o primeiro, mas foi um teve, dos primeiros dos que primeiros. marcou. E assim, eu acho tão desafiador você comentar isso, porque nós somos seres humanos. Quem nunca errou? E a gente aprende com os erros. E principalmente no início, eu acho que a gente tem uma insegurança, isso em toda a profissão, a gente dá a cara a tapa, estamos no mercado. E no início, principalmente, são os conhecidos Uhum, que dão essa oportunidade é. para nós. E é fato, gente, a gente passa por altos e baixos, e a gente está ali para acertar. E acaba que com o erro, você ficou tão exigente, vamos falar assim, tão criteriosa para que isso não acontecesse novamente, que o tanto que você cresceu, e até mesmo no todo, né? Eu falo que você pega um detalhamento do escritório da Mariela Romano, é diferente. Realmente ele é muito complexo e bem completo. Então a gente, né, trabalha com um leque de opções e é muito fácil trabalhar com pessoas criteriosas. Engrandecem tanto para o próprio cliente final quanto para os parceiros. E desses projetos, me citam, você fala, nossa, esse foi um desafio. Eu tive que sair, que pensar fora da caixa, eu não estava acostumada e o resultado foi ou não foi satisfatório. De desafio, assim, sempre o que eu vou fazer pra mim, eu acho que é desafiador. Porque tudo que a gente faz para as pessoas parece que é mais fácil. Sim. Mas o que eu vou fazer pra mim eu acho difícil, que parece que a gente conhece tudo e sempre poderia ser melhor. É. Então, assim, de que eu fiz primeiro, assim, mesmo de projeto, assim, foi o quarto da Paola, né? Que eu queria que ele fosse, assim, O quarto, o quarto, e imagina. foi, né? Mas tudo que eu gosto, né? Era vermelho, com cachorro. Então tinha que ser, mas as cachorras tinham que ser igual a Belinha. Então imagina eu atrás dessas cachorras para pôr dentro do quarto, fosse igual a Belinha, porque era de cachorro, jardim da bonequinha com as cachorras e tal. Então E tem esse foi quantos um anos o quarto da Paola? mais de 15, né? Mais de 15 15, quase anos, 16 né? anos. 16 anos. E o outro foi a minha mudança quando eu mudei de escritório. Vou falar que eu fiz casa porque a gente vai montando, eu nunca fiz assim, o projeto ainda da minha casa, que você sempre deixa as nossas casas, né? Vai É, colocando, vai fazendo, vai fazendo. Mas o escritório foi uma mudança, porque eu queria mudar de um patamar para o outro, eu queria receber melhor e tal. Só que assim, falei, é a gente, e evolução agora? É. constante, na verdade. Nossa, em todo o Aí você segmento. imagina se eu no escritório, né, fazer o meu escritório de arquitetura, projetar né, assim, fazer o projeto do escritório Mariela Romano,
para mostrar tudo que é aquilo que a gente faz, tudo que a gente usa, como que a gente faz tudo isso. Eu fiz, ficou lindo, maravilhoso, assim, tinha ficado para mim, né? Eu achei maravilhoso, perfeito e tal. Só que assim, aí quando a Márcia falou um dia que como a gente trabalhou com Portinari e tal, foi venda da loja, escreve lá no concurso. Eu falei, não sei o que, nossa, aquela agonia, gente, que tanto de foto para mandar, que você sabe a correria, né? A Márcia, põe, você escreveu. Liguei, falei para as meninas, gente, manda as fotos lá para poder resolver isso que a Márcia tá me cobrando para A eu pôr no Márcia Simonsen concurso. da Versato, que é uma super parceira também, do É, Mariela Arrumando 25 anos, só para vocês entenderem um pouquinho. E acaba que ela fez todo o escritório com os produtos da Versato. E a Márcia falou, Mariela, por que não escrever, né? E assim, No escreve concurso. esse, escreve outros também, coloquei. Acabou que o 25 anos foi feito também com várias empresas que também andam comigo ao Agregam, longo do né? ano, ao longo da vida, né, de todos os 25 anos. E aí, um belo dia, assim, nem tava esperando. Aí um dia, assim, tava, sabe, assim, eu lembro, foi julho. E parece que eu tinha acabado de voltar de férias, e às vezes não sei. Eu sei que eu tava tão assim no dia na hora, e tocou meu telefone. E falou assim, eu não entendi, o prefixo era acho que do Sul, Santa Catarina, eu não entendi nada, eu entendi e tal. Você escreveu o projeto seu no concurso? Eu falei, nem lembrava qual projeto que eu tinha escrito, sabia que era da casa de uma cliente minha. Aí ela falou assim, e você já foi para Singapura? Eu falei, eu falei, nossa, né? Cedo, era cedo. Eu falei, nossa, Singapura. Parece que era uma coisa assim que tava Tão então, distante, assim, que eu não estava nem pensando nisso, que eu nem sabia. Eu mandei, mas eu não sabia nem nem o que era o prêmio. regulamento, nada. Nem sabia direito quem estava concorrendo. E aí falou assim: não, porque você ganhou. Eu falei: qual projeto? O do escritório MR. Eu falei: uai, é o meu escritório. Aí que caiu a ficha, assim, que eu tinha ganhado pelo projeto do meu escritório, que eu fiz e que eu tinha ganhado, Nossa, que que era, celebração era, maravilhosa. acho que era 4 categorias. Arquitetura comercial, que foi a que eu ganhei. Tinha living, cozinha, banheiro, acho que eram esses, assim. Não sei se tinha mais um. Sei que eu ganhei a nacional com esse pela arquitetura comercial. Aí, assim, mudou, assim, a chave para mim, que aí eu entendi, assim, que não era era aquela coisa, assim, Que teve, realmente você tinha e é feito o investimento, concurso, mudado de patamar e sido reconhecida sim, nacionalmente. sim. Aí eu falei, nossa, meu projeto tá aí, meu nome tá aí e tal. Foi bom. Então, esse foi um projeto muito marcante para mim. Tanto é que eu chego lá, assim, aí depois que eu montei, que as pessoas às vezes me ligavam, falavam assim, nossa, Mariela montou aqui pra mim, nossa. Quando eu era, às vezes, o quarto de bebê, ou era casa, eu falei, nossa, eu fiquei acordada a noite inteira. Eu falei, nossa, esse povo é doido, eles não dormem, não, fica acordado olhando as coisas. E o dia que eu montei, eu falei que eu queria pôr um colchão debaixo da mesa, que eu queria dormir lá. Tanto que é bom, assim, que você queria. Então, veio isso. Então, esse é um projeto, assim, que eu acho que ele marca os 25 anos, porque foi uma mudança e teve um prêmio nacional. Então, foi um reconhecimento E assim, diferente. tanto que é. Qual que é o termo que eu uso? Eu falo que é assim, que você foi agraciada. O seu escritório você fez, é sua segunda casa, né? Porque você É. trabalha muito, que eu sou testemunha disso. Você queria receber melhor, trabalhar melhor, proporcionar aos funcionários, né, um lugar mais agradável e ser reconhecida isso, dessa forma, não só pelos clientes, mas até mesmo pelos especificadores, pelos parceiros, um prêmio realmente assim é um marco que você fala assim, não, é uma etapa vencida. Eu acredito e vamos partir para a próxima, não Mas é? foi isso mesmo. E vamos falar um pouco dos seus projetos, quais, eu sei que são vários, né? Mas assim, lógico que todos têm uma importância, agregam, mas aqueles afetivo, igual você falou, Thaisa, tem muito essa relação de amizade, pessoas que me procuram. Às vezes eu comecei pelo quarto bebê, depois volto, faço o restante da casa. E você tem projetos nacionais, projetos internacionais, projetos de pessoas famosas. Vamos falar um pouquinho, e sem contar que hoje um dos maiores, né, empreendimentos de residenciais do Brasil, você que assina nos decorados, que eu acho que isso atesta também né, valida, né, uma assinatura, um peso, até mesmo no aporte do Uhum. apartamento. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então,
eu não vou conseguir citar todos, Claro. né, projetos, mas assim, que todos os clientes se sintam Importantes e importantes da prestigiados, né? mesma forma, porque a gente não conseguir separar todas as coisas e vai passar algumas fotos assim de alguns, até porque tem projetos que são antigos que eu não tenho nem foto, porque a Lógico. gente, né, o acervo de foto, né, do que a gente tem hoje, que é no digital, antes era tudo impresso, então a gente às vezes não consegue todo o material. Mas ser vários relacionamentos, assim, eu tenho grandes relacionamentos de amizade que vieram da arquitetura, e é um dos grandes presentes que eu tenho, toda essa parceria e essa indicação, assim, até agora, um cliente que veio de indicação de uma outra arquiteta que não trabalhava, falou, você faz? Faço. Aí ele me ligou e eu tava com roupa de academia, eu falei, olha, eu tô com roupa de academia, que não vem aqui agora, eu falei, mas você importa? Não, de jeito nenhum. Aí fui, fiz o apartamento, depois fiz o quarto da filha. Aí depois comprou a casa, eu fiz a casa. São grandes amigos nossos. Depois fiz o quarto do outro filho. Aí a filha já cresceu, já fiz o outro. Então, assim, tudo é isso. Fora isso, de fazer as coisas dele, ele tem essa confiança em me indicar as pessoas que chegam para ele, que eu acabei de fechar um projeto com um amigo, que é Eu até arrepiei, cliente dele porque também. Ele ligou para ele é de fora, de Barra do Garça, ligou, falou assim: ó. O Branquinho, né? Posso falar porque é meu amigo, então eu tenho liberdade de falar, da Eurofix. Aí o cliente ligou para ele pedindo uma indicação. Aí ele falou assim: ó, vou te indicar a minha. Aí ele me ligou, falou assim: eu posso te indicar? Eu falei: claro, se você gostou, você indica. Então, assim, então foi um projeto que a gente já comecei a fazer, graças a Deus. Então, assim, e esse relacionamento que ele é bom, porque, assim, uma coisa é você postar. E aí você fala, "Ah, nossa, que lindo e tal. na Outra coisa é verdade, é atestado a pelas pessoas, né? satisfação, né? E nós estamos falando da satisfação, porque você entregar e a pessoa ficar, ah, gostei, ok. Agora a pessoa te indicar, é porque ela testou. Ela está realmente satisfeita e te indica, porque hoje indicar é tão sério, é tão que a gente pensa duas vezes, porque depois, nossa, se a pessoa pede uma indicação, provavelmente é porque ou ela está um pouco perdida, ou porque já não deu um certo com algum outro Uhum, profissional, normalmente né? isso. Então, é uma responsabilidade que aí a gente ainda tem que fazer, lógico que já faz muito bem feito, Mas a mas responsabilidade é maior. é um peso que a gente tem, É, porque o cliente tem que gostar e ele tem que atestar, porque a devolutiva para o pro seu amigo. cliente tem que ser positiva, Porque né? se ele fala assim, nossa, eu vou indicar para não ser bom. Então, assim, É, histórias assim eu tenho muitas de cliente que eu conheci, porque me chamou pelo Instagram. Quando começava o Instagram, aí vem, aí eu vou na casa deles, ela vai saber, a Thaísa, minha amiga, né? Thaísa, que é uma grande amiga minha hoje também, ela e o marido dela, e, assim, antes de casar, tinha uma casa que era dele, mas era uma casa, né, assim, assim, que precisava reformar bastante, é um pé direito baixo, era um dos pais, então uma casa mais antiga, tinha um puxadinho aqui, um puxadinho, a gente até brinca que o banheiro do Duda, que era o banheiro preto, que ele era todo preto e tal, e eu lembro que eu fui lá ver, assim, e teve outros arquitetos que foram lá para fazer o orçamento, mas assim, não deram tanto valor ao projeto, e ela disse que fechou comigo, porque eu tinha ido e tinha visto com outros olhos e falei que ia ficar bom, porque os outros nem queriam, agora que via como que era a casa, falou assim, nossa, não deu muito moral, às vezes pelo bairro, por isso e aquilo. E aí a gente fechou, então às assim, vezes até por uma certa insegurança também, que com o passar do tempo, você vai também. ficando mais segura, né? Porque a bagagem, 25 anos não são 5 anos, né? E Então, aí assim, foi aquele caminho, fiz essa casa, aí era para reformar. Eu lembro que a gente brincou que saímos para jantar agora, de tudo que ia ficar, ficou a parede do meio, assim, ó. Tinha mais nada. Ela falou assim, mas ficou alguma coisa. Eu falei, ficou. E aí depois fiz a casa, aí a gente foi fazendo sala, aí teve a filha, fiz o quarto. Ah, não, agora vai mudar de casa, constrói a casa. Não, vai mexer no projeto lá da empresa deles. Aí eu faço a empresa, faço a casa do irmão. Então, normalmente, assim, que é o que eu uso muito nos 25 anos, é uma arquitetura com história. isso é lindo. Acompanhar as histórias das pessoas, desde o começo. Então, assim, aí eu fui no casamento, aí agora é minha amiga, vai nos nossos. Então, assim, a gente vai no. Eu fui viajar esses dias, tinha que convidar uma pessoa, foi comigo. Então, é história. Então, além da história da pessoa, é aquele vínculo que Cria um você tem afeto. dela também indicar as outras pessoas, por isso que fiz o do irmão. E nisso vai indo. Então, sempre colocando isso. Então, eu dou muito valor nisso e eu gosto muito disso. Claro que eu não abro mão dos clientes novos, porque eu quero construir uma história com cada um deles. Claro.
né? Mas assim, a maioria, graças a Deus, é esse relacionamento bom que a gente leva, porque a arquitetura do zero até o final, ela é um casamento. A Ela é. gente convive muito, eu entro muito dentro da vida das pessoas. Então acaba que a Não, e é gente, tão meticuloso, assim, vamos falar assim, que tem que ter um cuidado, porque a obra, ela gera um estresse. sim, Então, se ela não for bem tocada, o arquiteto que não tem nada a ver com o que está acontecendo na obra, acaba que leva a culpa, que leva a carga. Então, isso é muito importante, a gente saber colocar os pingos nos is, não é verdade? por isso que é assim, que eu falo que o relacionamento, quando a gente começa a trabalhar e contrata um profissional, ele tem que ser primeiramente de confiança. Porque Uhum. se você, a partir do momento que você contrata uma pessoa, você tem que confiar nela, senão é melhor não contratar, contratar outra pessoa. Porque a gente está aqui, não é porque eu vou levar só nessa loja, é porque é mais caro, porque arquiteto isso, porque arquiteto ganha com aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sempre olho para o lado da gente conseguir um bom resultado, Que for com ficar melhor melhor para o cliente. custo-benefício, mas a gente quer o custo-benefício, agora tem que entender assim. É o preço mais baixo, ou é o valor mais baixo de um produto bom. Porque não adianta Não você existe pagar milagre. barato num negócio que depois vai amarelar uma luminária. Hoje eu falei com o cliente, não adianta a gente comprar pelo preço. Se a hora que eu for entregar a iluminação, a incidência de luz, a cor da lâmpada, vai mudar todo o contexto do projeto, sendo que eu tinha um outro, que eu podia ter um trabalho um pouco melhor. Claro que não tem como você colocar o preço do que é ruim com o bom, não tem jeito dele ser igual. A gente consegue uma negociação melhor, mas para você não precisar trocar isso rápido. Aí você compra o ruim, paga barato, logo você tem que trocar. Se você compra o outro, que é um pouco, vamos falar, melhor, com custo, que realmente cabe no seu orçamento, você não precisa trocar ele nunca, qual que sai mais barato? Sem dúvida. Então, é tudo isso, porque não adianta, senão o projeto fica bonito, o acabamento, você sabe disso. É, não Você existe também trabalha milagre. com isso, É. né? Não adianta comprar um sofá que você pega uma fábrica qualquer, que a hora que chega a costura tá torta, né? Sem Você vai dúvida. precisar de um outro E que a gente tenha o atesta, respaldo. né? A Agora, qualidade. acontecer coisa, acontece em tudo. Eu falo que problema só é problema quando ele não é resolvido. A partir do momento que ele acontece, ele é resolvido, ele não é problema mais. Pronto. Então, isso são intercorrências que acontecem no todo. Você não vai no médico, você tem uma intercorrência. Você vai comprar uma roupa, às vezes ela vem descosturada. Então, assim, é a mesma coisa. Não, Você e se vai não fazer uma tiver. obra, você quebra uma Ainda parede, bem você que vê um tem os negócio. problemas, eu falo, né? Porque nós estamos aqui é para saná-los, Sim. né? E assim, eu quero estar dentro da dor, para conseguir que essa dor vire uma alegria. Não Isso. adianta eu estar ali só para aparecer e falar, que lindo, tal, assinou, manda um projeto que não consegue executar. Eu tenho uma palavra que eu falo, é muito fácil você ser parceiro quando tudo dá certo. Eu quero ver uma parceria É quando isso tem algum aí. problema, porque É. aí você vai ver o que é ser parceiro, né? E no final, como já atuou em outros lugares, a gente já participou junto de um projeto em São Paulo que ficou fantástico. Conta um pouquinho para nós do Mariela Romano, 25 anos, fora, Viaja. Mariana fora de Romano, 25 Goiânia. anos, viaja. Então, assim, já teve muitos projetos, né? Já fiz projetos em São Paulo, Rio, eu não vou saber falar todos, mas assim, Brasília, acho que teve fora também, não consigo lembrar, mas esse em especial foi de um famoso, né, de um apresentador famoso, que a gente teve o prazer, porque ele foi numa outra obra de outro famoso, que eu fiz aqui em Goiânia, depois fiz em São Paulo, e ele foi lá e viu, falou que queria essa arquiteta que fez esse projeto para fazer o projeto dele. E tá lá lindo, maravilhoso, fui lá esses dias, então assim, é muito interessante você conseguir atender, porque quando você muda de estado, de cidade, você muda também culturas, você Sem muda dúvida, jeitos, fora, comportamentos, fora né? que a pessoa em si já tem os comportamentos diferentes, mas só de Sim, mudar. E agora a gente está fazendo um projeto em Massachusetts. Então, assim, legal. o desafio ainda de fazer um projeto, a gente está fazendo agora interiores. Começou que ela queria primeiro fazer, acho que era só o quarto do filho, não sei o quê. Depois, acrescenta isso, acrescenta isso, acrescenta aquilo. Acabou que a gente fez grande parte desse projeto de interiores, mas aí os desafios de medidas, desafios dela não ter um projeto tão bem detalhado que eu recebi. Então, assim, eu não tinha medida. E isso não é só dela dos Estados Unidos. Vários outros que eu pego para fazer, por isso que a gente vê a importância de um detalhamento, e que toda vez que eu olho, que eu vou fazer o projeto de alguém, que eu pego um projeto que não tem, o cliente fala assim, não tem um projeto.
ou não tem, e eu olho, o projeto não está atualizado com a obra que está hoje, você vê a dificuldade que é hoje esse mercado, por isso que eu quero fazer o meu sempre melhor. Sim. Então, assim, o desafio da medida, o desafio da cultura, o desafio do clima, o desafio do que vai ser usado, o desafio das escolhas. Então, assim, são desafios bons. Então, assim, tudo isso faz engrandecer. Então, se é nos Estados Unidos, se é no Brasil, onde for, né? A gente está aqui para poder. E tem algum projeto que a gente possa olhar para Não gente sei se poder... tem todos, né? Mas assim, Que lindo. esse projeto aqui que a gente também fez juntas, né? Que é um projeto que tem uma história maravilhosa, que faz parte também de algumas surpresas que vai ter durante os 25 anos. Esse Mas projeto é por afeto, né? A ele gente vê o é, projeto, a ele gente é, já... ele é um projeto assim, que é da diretora da escola que eu estudei no maternal, que a minha mãe me deu aula lá e deu aula para mim, que fiz todo, estudei lá todo o tempo, que ainda tinha as séries, né, que foi até, não lembro, a quarta série. Hoje, minha filha estudou lá desde o maternal também, que agora é o Pequeno Príncipe, que virou estúdio, na minha época não tinha estúdio. Então tem uma história muito grande na nossa vida e foi numa fase especial da Tia Arlete, né, que eu falo, posso falar o nome, que ela precisava e queria sair da casa e ir para o apartamento. E eu tinha que levar toda a bagagem de história e tirar de uma casa de Eu 850 metros para um apartamento de vou fazer um 220. parênteses, que eu tive a honra e a oportunidade de participar e poder colaborar com esse projeto. E até mesmo de poder aproximar um pouquinho mais da Mariela como pessoa, não só profissional. Esse projeto em especial, o que me chamou a atenção, eu estava em São Paulo e eu cheguei para trabalhar. A minha vendedora falou: Thaisa, eu preciso olhar um tecido fornecido e tem que ser um veludo vermelho para compor com um adamascado de dourado com vermelho. Eu falei: oi? Quem Que é? esse projeto? Quem? Falou: da Mariela Romana. Eu falei: não, então nós vamos olhar juntas. E saí para olhar o tecido e tudo mais, e liguei. Falei: Mariela, tá boa? Thaisa. É assim, ela foi me contar toda a história. Que a Arlete, né, uma pessoa sensacional, morava numa casa fantástica, uma casa grande, uma casa linda, cheia de história. E ela estava fazendo essa transição para um apartamento que ficou maravilhoso também, para uma cobertura, mas a casa, ela super conversa, a casa dos anos 80, então ela super conversava com todo o mobiliário. E ela gostava muito, e ela estava indo para uma cobertura super atual dos anos 2000, e Mariela precisava, como se diz, mesclar isso aí e entregar um resultado super E ainda satisfatório, levar né? E móveis. levar um mobiliário gigantesco para um apartamento que era bem mais enxuto, né? Sim, sim. E Em- aí a história inteira do apartamento vem pela mesa. Por isso até que a foto tá aí. Que é uma mesa de 14 lugares, que é o, que né, de precisava ser madeira massa. locada, Tinha né? que ser locado e o projeto foi todo feito o layout de acordo com a mesa e o aparador, né? Que é o buffet ali. Que é uma coisa que, assim, a gente não tem peças assim. Não tem e faz parte da história dela, E né? além dessa história de mobiliário, tem toda a história dos acessórios. Não sei se tem outras fotos para passar aí, não sei se elas estão na ordem, que aparecem. Aí, ó, essa Olha que estante lindo. aqui foi feita justamente para colocar objetos de história da vida. Então, tudo que você vai ver, essa Tem um é o afeto, veludo né? É o vermelho da veludo poltrona vermelho nova que a gente combinou para é, colocar aqui. está Mas a aí. mesa dela, né, os Aham. quadros são Uma mesa de delas, centro da Jaqueline Terpin, junto com a peça lindíssima, com a antiga peça dela, clássica, né? aquele tipo aparador, né, com a Santa Ceia, aí misturou com aqueles Com as bancos. banquetas, Então, né? assim, essa história que era para guardar todos, a maioria de coisas que a gente conseguiu, dos presentes que Os tinha, tapetes riquíssimos, riquíssimos, que né? eram Olha, todos dela, do acervo do acervo pessoal. Porque, pessoal. assim, como ela é diretora, ganha muita coisa, né? A Muitos professor mimos. da, do sei o quê, a outra aluna e tal, então ela tem uma história. Então, ele foi feito justamente para contar. Por isso que eu chamo esse apartamento, assim, fora, né, eu E colocar eu acho isso de uma sofisticação. A casa, ela tem que ter a cara do é dono a da alma da casa, né? A pessoa, né? alma da pessoa. E você saber e conseguir entregar isso é, sem dúvida, assim, fantástico e super. Eu lembro que eu gastei muito tempo, porque eu cataloguei cada móvel, com cada foto, com medida,
E aí, quando eu fui montar o layout, era assim, olhando a foto e a medida, olhando a foto e a medida, para ver onde ia colocar para aproveitar o máximo de coisas possíveis. E foi o que a gente fez. E aí a gente tinha medo, né? Eu, a Flávia, assim, eu ficava receosa dela sair de lá e ter um baque com o apartamento. E assim, foi muito bom, porque ela amou o apartamento. Ela dormiu no dia na coxa de cama que eu montei lá, acho que ela dormiu em cima da coxa Que do legal. quarto. Então, assim, são histórias que fazem parte da minha Isso enche o arquitetura com coração. história. É, Você e consegue. esse apartamento chama Apartamento Histórias justamente por isso. Que lindo. Não, parabéns. Olha que delícia, gente, essa vista. Então, claro que a gente tem uma pegada de móveis mais modernos junto com dela, que era a ideia disso, Mas porque ela é uma pessoa que tem história ao mesmo tempo, ela ela é é muito atual, moderna para a idade dela, por tudo. Então, assim, ela é totalmente contemporânea. Então, esse foi um desafio muito especial, um projeto que eu gosto muito, então, por isso que ele está aí. Não, fantástico. Isso Olha que também lindo. é, né, detalhes que a gente aproveitou algumas Nossa, a coisas do humanização apartamento ficou que muito charmosa. já existia e o restante que a gente foi colocando. Um toque de acrílico para mesclar com cristal e essa mistura ela dá um resultado muito satisfatório, né, do moderno com o clássico. Isso. Nossa, que peça linda. Essa peça, ela Tava no é acervo da loja, né? no Que acervo tem da uma linha loja, ela é uma mais. peça assinada e ela é uma peça retrô e ela é feita toda lixada, com lixa de unha. Um detalhe Ah, é? muito, é um garimpo mesmo, de histórias e eu lembro que ela falou, olha, eu só vou comprar, eu tenho coisa demais, eu só vou comprar o que meu coração falar. E essa peça, quando ela olhou, ela falou, não, essa eu quero que fique. Então, eu achei que foi muito assertiva. Pode Pode passar, passar. tá? Que essa é a história do quarto dela, né? Ela tinha uma cama muito grande, eu tive que diminuir, porque foi para um apartamento e a gente abriu um pouco as Olha, portas. Eu reformei o banheiro ficou justamente para lindo. dar mobilidade. Mas aí a cabeceira foi feita, né? Com Estofada. essa linha clássica, mas um arabesco mais moderno. Você vê que não é aquele arabesco puxado, Ficou mas tem linda. dourado. O mobiliário, as mesas laterais, a cômoda. Então, assim, esse quadro, que é um artista da época, eu lembro que Muita chama gente Walter dessa Vieira de Araújo, geração, é minha porque sogra a minha mãe foi tem, pintada por ele. Então, assim, a tem esse quadro Janete na minha tem, mãe. minha sogra tem, Carlete tem, Aham. Então, assim, não tem faz como você ver parte. esse quadro. Então, assim, eu não conseguia não colocar ele em algum lugar especial, porque eu acho que ele teve história. E eu lembro, eu pequena, ele lá em casa. Nossa, passou a tarde lá pintando a minha mãe, coitada, ficou sentada lá um tempão. Então, assim, são coisas que marcam a gente, né? Então, quando eu vejo, eu sempre ligo Ficou lindo. a história da. Ai, que lindo. A gente fez uma montagem aí de fotos, né? Só Aham. para entender que são duas fotos. Aquele canto charmoso das bengalas, que as bengalas que ela usa bem na entrada da casa. Uhum. E assim, trazer um pouco dessa história da carteira, né? Que remete Escolar. à escola Olha que com sofisticação, com a jogo de chá, que é de um dela. acervo pessoal, Isso. né? E a carteira antiga usada como uma cristaleira de apoio, Ao com a mesmo tempo, banqueta, os cloisonné. cloisonnés que o marido dela trouxe, que foi carregado quase na mão, não sei da onde, que ela morria de ciúme, eu morria de medo até de passar perto dele, que eu falava, gente, pelo amor de Deus, cuidado com isso aqui, porque isso é relíquia. Então, assim, teve o Sim, projeto, o lugar certo para ele os ficar. Então, cloisonnés. assim, não foi um projeto bem detalhado, assim, do jeito que eu gosto de fazer, assim, nos mínimos detalhes, que aí quando você vê ele final e parece que ele é atual, parece que eu fiz ontem, assim, parece que, sabe, assim, quando você não Uhum. cansa de ver. Então, foi isso. Pode passar aí. Aí a gente já vem para outra linha. Você conhece também a Super casa, né? contemporânea, né? Super sofisticada, atual. E eu acho isso tão interessante porque você tem um DNA, tem, mas você entrega o que o cliente quer. Então, do clássico ao contemporâneo, você tem um leque de opção que você pode apresentar e você não fica amarrada só naquele E público, as né? Isso pessoas é muito falam, você bacana. às vezes fala também, que assim, nossa, eu bato o olho e sei que é seu. Engraçado, porque tem hora que eu não sei, assim, de falar o que que é isso. Mas esse aqui foi um projeto do zero também, que não é daqui, a gente acabou de entregar ele, a gente também colocou muita coisa juntas lá, né? Que é um projeto que foi do zero e ele realmente, assim, aqui tá as imagens, porque eu acabei de tirar as fotos, não tô com as fotos dele profissional, mas o projeto ficou assim, muito. É o mesmo projeto, então É é uma muito casa legal num você condomínio colocar. fechado no interior da Deilane, e um doce de menina, e ela queria ver o resultado, e a Mariela entregou, e
o final ficou muito legal. Nós conseguimos participar, não com mobiliário, mas nós entramos com a parte de humanização, tapeçaria, e conseguimos Obras de arte, obras né? de arte, conseguimos contribuir um pouquinho, mas o olhar eu achei que ficou fantástico. Pode passar. Olha Essa que área é uma externa casa linda. térrea, né? Uma esquina que também pode passar que vai ter a parte interna. A casa é muito isso, assim, né? Eu gosto muito de ver as imagens e eu tô, assim, doida para pegar as fotos e conseguir colocar, assim, a imagem com o real, Real, porque né? é muito igual, Ficou assim. muito igual. Muda, claro, o mobiliário, alguma coisa, Não, mas mas está assim, muito ficou próximo. muito igual, assim. Então, eu acho muito bom conseguir ver que realmente isso tem como, assim. Isso é para É mostrar real. que é real, não é Não só é aquela só, foto qualquer que você vê no Instagram que não não é consegue só um ser. demodê, É, só não, e para. assim, tá lá, você fala assim, ah, mas isso aqui é só foto. A hora que você for fazer, não vai ficar tão igual, mas dá para ficar Ficou igual, igual. entendeu? Então, Eu é sou essa. pró. É. Então, a ideia é isso aí, Não, do ficou tão projeto. próximo que se não me falasse, eu fui lá pessoalmente, se não me falasse que era É, são as imagem, estava tudo imagens. certo. Pode passar. Aí A também, né, você estante, lembra? muito A gente parecido. trocou Até, o até a tapete, humanização. tá bem próximo. É. Aqui já é uma linha comercial, né? Ai, que legal. É bem bacana falar sobre isso também, porque o corporativo tem crescido muito, né? E que bom que o pessoal agora vai saber que você também faz. E a Infinity é uma loja incrível. É um grande parceiro também, né, que confiou para nós o projeto da nova sede, e é um projeto assim que a gente fez ele com muito carinho também, tanto a fachada quanto a parte interna, que foi feito nos mínimos detalhes. Pode passar aí. Então, como a gente está falando de uma empresa de automação, a gente está falando de modernidade, a gente está Claro. falando de inovações, né? Então, assim, toda essa parte, assim, com essas linhas sinuosas, né? Com esse detalhe, assim, do metal, com a pedra, o cinza, o terracota, ao mesmo tempo tem um charme no canto de um carrinho bar, que quebra um pouquinho também e dá essa leveza e suavidade dentro desse universo, né? Que é essa parte de áudio e vídeo, automação, caixa de som escondida no gesso, papapá, aquela coisa toda. Então, é um projeto que ele vem para mostrar, pode ir passando as fotos. Ele vem para dar esse conforto para a empresa, né? De receber tanto clientes quanto parceiros e poder mostrar a variedade de produtos que a gente tem. Foi aquele outro, né? Uhum, que linda essa casa. Essa é a casa lá do Munique, né? Ah, é do seu Chaves. É isso. Então, assim, é uma casa também que tá muito isso, assim. Ela tá lá em partes de finalização. Então, logo, logo a gente vai ter essa montagem final. E é um casal, assim, espetacular. Uma família, assim, que muito boa de trabalhar. E, assim, o projeto, esse cliente, assim, seguiu quase todos, mas assim, esse aí também seguiu assim, o seu Charles, esse aqui é o melhor, isso aqui e tal. Então, assim, eles realmente trabalharam essa coisa assim de ouvir. Eu contratei, então o que você escolher é isso, então a minha responsabilidade triplica, né, quando é assim. Uhum. É Mas a porque gente está confia, né? conseguindo colocar tudo e fazer realmente da melhor forma para eles terem esse resultado que é o resultado esperado. Esse aqui é o que você falou, né? Dos É um... decorados, que foi o primeiro decorado que a gente fez lá no Kindle. Eu chamo de Kindle 1, porque de decorados a gente fez 3, fora os outros 3 que eu fiz para clientes de lá. Mas, assim, foi um projeto que foi feito, fui convidada para fazer esse decorado. E ele foi, depois de pronto, era para ficar pronto, né? Para vender pronto. Ele teve a primeira proposta em 15 dias de lançado, com a negociação e tudo. Então, em 45 dias ele foi vendido. E realmente foi um case de sucesso. Esse hall é o hall que eu amo de paixão. Eu queria ele para mim, só que eu não posso tirar ele de lá. Mas é um Não, dos e halls que assim, eu a mais gosto. Eu pedra, o gosto de outros também, dourado, mas assim, isso agrada muito o cliente final. é, Então, assim, a pessoa já chega impactada, né? é. Então, você foi muito feliz na E mesmo entrega. assim, a gente tendo a oportunidade, assim, tem, assim, lógico que, assim, a gente tá ficando mais moderno, outro projeto, né, assim, Mas é não atemporal. colocar dourado, isso, aquilo, mas, assim, é o cuidado de como aplicar produto. Não é que a gente não Sim, pode e usar é dourado, não é que atemporal, eu é não posso como usar preto, usar. eu não posso, não existe não posso usar nada, tudo Isso é pode usar, super importante né? você citar, Mas porque que às vezes, jeito, né? ah, isso aqui não usa, usa tudo. Depende da forma que vai ser usado, mas tudo se usa, Tudo né? se usa, pode passar.
Então, assim, é lá, né? É Essa o varanda gourmet, gourmet. ele é todo integrado. Então, assim, o teto de madeira veio para poder dar aquele frescor e leveza para trazer um pouquinho do externo para o interno, que seria essa ideia de varanda. Então, a gente trabalhou todo na mesma pedra. Pode passar também. Então, assim, esse apartamento, ele realmente é um apartamento querido, assim, que sabe Nossa, aquela ficou que se muito bonito. acerta. Aham. Então, assim, eu gosto muito dele. Então, é uma opção que eu fiquei muito feliz em trabalhar. Nossa, muito lindo. E então, assim, como Parabéns. foi feito para venda, tinha que ser alguma coisa que tentasse agradar o Sim, máximo de mais pessoas comercial. possível, porque não era alguma coisa Com DNA específico, né? de um cliente, né? Tinha que Isso, ser é. uma coisa que abrangesse Que a todas pessoa, as pessoas que ela assim, podia fossem. até não gostar de certas coisas, assim, que, por exemplo, se ela fosse comprar, não compraria. Mas que Não, tá mas tons pronto, claros, ela assim, é já, difícil não agradar, né? Ficou tão lindo. Não, ficou lindo. Olha, tá tudo na medida. Então, falando um pouco. Aí, ó. é, eu ia comentar do corporativo, né? Imagem, radiologia, clínica, Infinity, casas. Tem alguma preferência ou não? Conta para nós. a minha preferência é fazer projetos, quem quer que eu faça o projeto. Então, assim, eu fico muito lisonjeada e feliz da pessoa, assim, querer fazer comigo, assim. Ah, De te escolher. porque, assim, o resto a gente faz, entendeu? Assim, fazer um bom projeto e tal. Então, assim, falo, gente, o mais importante pra mim é querer. Se quer, e outra, se chega pra mim, eu vou fazer de tudo pra fazer. E, assim, eu trabalho com residencial e comercial. Tem mais residencial, mas assim, eu trabalho muito com comercial e eu adoro desafios. Quando eu fiz a Uhum, imagem dental da Tessa, uma grande amiga pessoal, você sabe, além de tudo, e muito assim, tudo que ela vai querida. fazer agora a gente trabalha junto, porque a gente precisava de um espaço que tivesse vigilância sanitária, papapá, atendesse tudo que ela precisa, o conforto, mas que fosse um ambiente agradável. Ela queria ter e mostrar esse serviço, e é realmente o serviço dela é de primeira. A Tessa é uma pessoa, assim, que ela é referência no que ela Uhum. faz, então, assim, ela. Sem contar no astral, na Tudo, né? leveza. Ela E é aí ela, assim, sensacional. tudo que eu faço também com o meu de dentista, eu já limpo ela até essa. Mesma coisa, ela, Mariela, essa cor, isso, aquilo e tal. Então, um projeto também que a gente pegou um lugar ali num imóvel na 85 que, assim, ele estava destruído. Você chegava lá, pilar torto, viga torta, tudo que você pensasse, você falou, nossa, isso aqui não vai dar certo. Então, a hora que você vê o foto do antes e o foto do depois, assim, de tudo que a gente conseguiu dentro dele, é uma Uhum. realização muito grande, porque ele realmente atende a todos, a parte de PNE, a parte de acessibilidade, vigilância, de todos os critérios, ele atende também. E, nossa, vamos ver por dentro um pouquinho. Achei que não tinha imagem. Não tem algumas imagens, acho, por dentro. Aí toda a parte de sinalização, né, foi feita, então todo o conforto para os pacientes. Uhum. Cadeirantes também, tem a parte aqui que abre quando o cadeirante chega para fazer o atendimento, então ele não é só alto, ele atende aqui do lado também. Não, e é tão bom a gente chegar no lugar. Olha que lindo que ficou a pintura na parede. E ser bem recebida Foi o nessa Nilander que área. fez, é Ah, porque ele é assim, ótimo. a gente tinha uma interferência de caixa de energia de um lugar que não podia sair. E aí a gente não queria Hum, mais fazer marcenaria. Eu falei, Tessa, vamos chamar o Unilander, que ele tem uma visão muito legal de tudo, e a gente criar uma uma arte. arte usando as cores que a gente tem, mas que não fica aquela coisa muito dente, mas que é uma coisa que, assim, como é arte, a arte a pessoa tá ali, ela consegue imaginar mil coisas, então era para dar essa suavidade e ao mesmo tempo tampar o que a gente precisava, esconder, vamos assim dizer, né? Dá um truque, mas Um ficou truque. ótimo, porque eu não tinha reparado se você não tivesse me alertado. Esse é o meu escritório. Escritório. Que eu, por mais que ele já tá pronto tem um tempo, eu amo, assim, de paixão Isso e é tão acho que ele é importante a super gente atual, assim, trabalhar no lugar que a gente ama, no lugar é, que reflete o que a gente é de verdade, né? Ai, que lindo. O cachorro que não pode não, faltar, tem as 50 poltronas do depois de que Gustavo ainda teve mais. Bittencourt, estúdio Estúdio bola, Bola, tá maravilhoso. o carrinho da Etel, que eu amo ele também, Detel, Tidel, Tidele, não, uma seleção de a produtos cadeira Oscar de incríveis. Sérgio Rodrigues, que é Não, a minha cadeira, fantástico. que eu amo também.
Aí é claro que hoje está mais cheio, porque você vai ganhando coisas, e essa é a ideia. Isso aqui foi quando eu vamos falar que eu entreguei para mim, assim. Quando eu me Quando eu me entreguei. entreguei o projeto, mas assim, hoje eu tenho a minha Belinha que fica ali no meu balanço, que é a minha cachorrinha, que eu tenho ela de pelúcia, depois que ela morreu, achei uma igual, coloquei. Então tem mais um bocado de coisa, tem prêmio, tem coisas, né, presentes que Ah, eu ganho. ótimo. Então, a ideia do projeto é ele se humanizar durante o dia, o tempo que passa, né? Para justamente guardar as histórias. Por falar em prêmios, depois nós vamos voltar. Ai, que lindas, ó. Aí esse já é um outro projeto que a gente Uhum. está fazendo juntas É, também. ah, é no, Que a gente uhum, vai montar, né? no Outro lá Kindle. no Kindle, Isso. que é um outro projeto também que tá, né, assim, foi feito com muito carinho, realmente chegando no briefing e o que é mais importante, assim, fiz as imagens, eu apresentei, elas ficaram intocáveis, assim, não teve que mexer em nada. Então, o projeto está sendo feito de Um acordo com o projeto que limpo, atemporal, e o né? cliente aprovou tudo. Então, isso para a gente é muito bom. Uhum, Então, a gente né, chegar próximo. Lógico que quando você escolhe imobiliário, você muda alguma coisa, muda um pendente, mas isso dentro do uhum. contexto é o que a gente vai colocar. Ficou lindo. Nossa, ele tá Acho, bem próximo é, mesmo. acho que terminou, né? Falando Sobre de prêmios, conta para nós um pouquinho dessa gama de prêmios que você já recebeu, até fora do Brasil. Isso eu acho que é super importante a gente pontuar, porque às vezes o cliente vê e ele fala, nossa, mas ela, a premiação de quê? Né? É uma premiação de entrega, né? Uma premiação de dedicação. Então, assim, conta um pouquinho para nós sobre as suas premiações. tem premiações que a gente, né, que é premiações de Igual mesmo o seu projeto, escritório, né? Que foi um tipo foi de. projeto pela utilização do produto, da melhor utilização do produto, contando toda a parte de funcionalidade do projeto comercial. Tem projetos que a gente recebe fora que vem assim realmente atestar o trabalho que a gente teve durante alguns anos com esse relacionamento com o cliente, com as lojas, né, com essa parceria. Então, assim, aí a gente é contemplado né, com essas viagens e para receber o prêmio, para realmente concretizar todo o trabalho feito, como você falou, que sim, então, são vários tipos de consagração, Isso é né, muito de bacana. prêmios. Então, tem esses que a gente recebeu já vários fora, né, esse que foi Recebeu em Milão, recebeu em Milão, Paris. Paris, Los Angeles, Ah, é Los foi Angeles. Los Angeles, o de Singapura, que esse foi super, assim, um marco, assim, que eu, né, não esperava também, nunca, né? Mas teve os outros aqui, nacionais, que a gente sempre tem, algumas coisas, por exemplo, coisa de casa cor, que tem algum tempo que eu não faço, mas teve uma que eu fiz que eu também, quando tinha as premiações, eu também, né, tenho os projetos que foram consagrados. Então isso é uma história que assim me deixa muito feliz de ver que realmente os projetos são aceitos, Sim, né? sem dúvida. E eles são bem feitos, justamente para eles estarem onde estão. E tem algum desejo, como profissional, fala, não, isso eu ainda não fiz e eu quero fazer um dia. Difícil, né? Não sei. Eu só sou o projeto da minha casa, porque eu ainda não fiz o projeto da minha Mas casa. vai ver. Então, assim, que acaba que você sabe como que é, né? Assim, mas eu falo casa, casa. Eu tenho Sim. vontade de morar em casa, mas a gente mora num apartamento e, assim, sempre fica por último, né? Paula sabe, até hoje, coitada, vai ter o quarto dela quase com 16 anos, que ela tem Mas o é quarto de bebê assim, até hoje. porque não para, a rotatividade é grande, você precisa dar conta de tudo e a gente vai ajustando, tá tudo certo. Sabe uma coisa que eu queria comentar? Que a gente falando de afeto e falando que é um dos seus pontos, que hoje você busca isso, que seja parando para pensar, que vai, indica e tal, e tudo gira em torno disso, que eu achei fantástico, foi aquele presente que você entrega no final para os seus clientes. Aquilo encheu meu coração. Do ambiente da casa que você escolhe e o artista pinta. Aham. Nossa, eu achei isso tão fantástico que no dia que eu vi, eu falei, nossa, o que é? E que você me contou, eu queria que você desse um spoiler, porque isso eu acho que vai causar desejo, causa um desejo meu de ter um projeto Mariela Romano, porque você vê uma obra de arte, é fantástico, né? E assim, aquilo ali pensado para você, projetado, entregado, com tanto carinho, depois de tudo finalizado, eu achei
assim, tão genuíno que eu queria que você falasse um pouquinho disso para nós. Fora a parte de entrega, aquela, né, quando você contrata um arquiteto, quando você contrata qualquer coisa, você vai ter que ter aquilo que é o que você está buscando. Só que assim, esse trabalho é aquela parte mesmo da história, do sentimento, da emoção, que assim, a partir do momento que o cliente entra no escritório, como ele está comprando uma ideia, ele está comprando um serviço, ele está comprando uma coisa que não é assim, eu vou Tá embora, comprando volto a caneca, Antigamente você falava, você tá comprando um né? papel. Hoje nem papel a Nem gente papel entrega é, mais, assim, é né? uma ideia. Ele vai comprar o que que tá, assim, a minha entrega. Eu não falo entrega só de papel, mas a minha entrega pessoal e a entrega do escritório. Então, são vários tipos de entrega e eu enfatizo várias dessas entregas porque eu tento fazer todas as entregas da melhor maneira possível. Então, você chega, tem todo um processo, tem o presente da assinatura do contrato, tem o presente quando ele vem de quando a gente apresenta as imagens, e tem o presente da finalização que vem uma parte que é, vamos falar assim, se eu comprei, eu tenho direito, que é o caderno de projetos, com tudo detalhado, só que o meu caderno é um caderno aleatório. Um e-book, Ele é vamos falar entregue por assim, né? último, porque ele vai com tudo. Vai Só aquilo completar. que a pessoa realmente não vai comprar. Mas é para ele, não é ele feito lá é feito depois que ele comprou. Cada metal, com a marca, o modelo, o código e tal, Isso que é loja muito que ele importante, comprou, como é gente. que usa e tal, tem um manual. Escreve lá, fala assim, como é que você limpa madeira? Como que você limpa vidro? Num geral. Como que você limpa a persiana? Se cair, não sei o que, em qual tecido, né? O que que você tem que impermeabilizar ou não? Como que faz? E aí tava assim, nesse. Aí eu falei, gente, mas tá faltando alguma coisa. Aí antes falou, vou dar uma coisa que é particular de cada um. Só que aí veio essa ideia de criar o azulejo. Só que era o azulejo que não tinha que estar escrito assim, Mariela Romano, 25 e tal. O azulejo para ser uma foto para a família, uma foto da casa que fique dentro. Você não vai colocar lá na sua estante um Mariela Romano 25, nem que seja sem 25, você não vai pôr minha logo lá. Você vai pôr uma foto da sua família, ou minha e sua de amiga, ou Uhum. então você vai colocar a foto do seu ambiente ali. Essa era a ideia. E ela ser retratada por um artista plástico. Eu faço ela imagem, ela fica real. Mas eu gostaria que ela Você deu tivesse um uma traço obra, leve. né? É uma obra de arte. Então eu escolho um ambiente que eu acho, não é que é o Uma, mais é uma bonito, mas é o arte que que vai ela foi marcar. desenvolvida a partir de uma outra obra de arte Sim, feita por você. isso. E para ficar marcado como a história daquele projeto, daquela reforma, daquele interior, do que for. Então eu acho que esse é a fecha realmente com chave de ouro. Não, eu achei fantástico. Eu não tinha visto pessoalmente. Eu vi algumas pessoas que receberam. Eu falei, nossa, a hora que eu tiver a oportunidade, eu quero comentar, porque isso causa um desejo, né? Eu falo porque, por mim, que respiro 24 horas mobiliário com design, vejo projetos, mas a entrega, e eu acho assim, a obra em si, nem todas, mas a grande maioria, ela já tem um desgaste, Uhum. né? E no final, quando tudo dá certo, você chegar com aquilo ali, aquela consagração, eu achei, assim, muito genuíno. Quero te dar os Obrigada. parabéns. E agradecer também, que nós estamos encerrando, Eu que pela agradeço. oportunidade, pelo convite, por eu poder falar um pouquinho e mostrar um pouquinho de Mariela Romano, 25 anos, né, de toda essa trajetória dessa pessoa incrível que conquistou o meu coração, os nossos corações, da aventura em si, e, e parabenizá-las por esses 25 anos e poder fazer parte, de contar um pouquinho dessa Muito história. especial, né? Eu que É, agradeço muito. Foi realmente muito bom poder essa troca e às vezes falar alguma coisa que às vezes mesmo a gente convivendo tanto, que às vezes era alguma coisa que a gente não sabia, né? E eu nem sabia claro. que você gostava tanto e tinha visto o azulejo, que a gente nem tinha falado sobre ele, nem Eu tinha te falei, não, marcado deixa eu tanto, aproveitar, não né? tá no script não, mas eu quis passar, porque é uma mensagem minha, e igual a mim, vários consumidores, clientes finais que estão ali vendo, às vezes olha aquilo ali e não entende o que é, o que ela está dando ali, como que funciona. Então, acho interessante a gente até poder explicar, porque é um causador É. de E desejos, aí né? faz parte da história. E Então é a faz história parte da do história, projeto. Então que é tudo com a que história. isso tudo gera em torno desse DNA que a gente vem falando sobre isso. Que é o arquitetura com história. Parabéns! Obrigada. Obrigada, gente.